Oi gente, eu sou Noemi Fonseca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito no meu canal, aproveita, já se inscreve, aciona o sininho aí para que você fique por dentro de todas as novidades e também não esqueça de compartilhar, curtir, comentar e também deixar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda estola flamingo que eu trabalhei com ABC da Círculo Baby Kids e também com frisé. Gente, a peça é muito fácil e muito rápido de fazer. Então confere aí a nossa lista de materiais e vamos trabalhar! Pessoal, olha, para fazer essa peça eu usei 4 novelos do ABC Baby Kids. Ele tem 430 metros, 100 gramas, tem 232 de tex, ele é 100% acrílico. Ele é uma lã de bebê muito gostosinha de trabalhar. Eu trabalhei com fio duplo, tá? E também eu usei um novelo de frisé da Círculo. Ele é lançamento da coleção 2021. Tem um pelo maravilhoso, super sedoso, muito gostoso de trabalhar com ele. E o toque dele é maravilhoso, gente. Ele tem 34 metros, 100 gramas e o tex dele é de 2.941. Ele tem 73% de poliamida e 27% de poliéster. Gente, vocês vão adorar porque o toque é simplesmente maravilhoso e tem cores lindas. Então, olha, para fazer essa peça nós vamos unir esses dois fios, que inclusive aqui no meu, olha, é tom sobre tom. Por isso que eu preferi fazer esta cor, ok? Bom, para fazer essa peça, eu usei a agulha 6 para fazer a minha barra, meu punho. E usei a agulha 7, você pode usar também essas agulhas aqui, olha, reta, que dá no mesmo jeito, tá? Se você tiver a agulha reta número 6 e 7, já dá para você fazer a sua peça. Lembrando que cada pessoa tem uma tensão de ponto. Eu usei a agulha 6 circular da Círculo, tá? Ó. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui para vocês. Eu usei a agulha 6 da Círculo. Vamos ver se eu... Aqui, tá? Agulha 6 de bambu circular. E eu faço um trabalho reto normal, tá bom, gente? E também usei, olha, a agulha 7 da Círculo. Deixa eu virar aqui, para que vocês possam ver. Agulha 7, tá bom? Então, como é que a gente vai começar primeiro? Nós vamos começar primeiro pelo frisé, tá bom? Eu vou pegar aqui um novelinho que eu já tenho aberto. Na minha Sharp, eu coloquei 74 pontos, porque eu queria uma peça grande, tá? Então, eu queria uma peça mais larga, mas nada impede aí que você faça aí do tamanho que você desejar, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de número 7. Aqui ela, ó, e eu vou trabalhar aproximadamente 8 carreiras com este fio. Noemi, mas com este fio não dá para ver os pontos, verdade. Então o que você vai fazer? Você vai contar. A Círculo, ela tem um contador de carreiras maravilhoso. Vou mostrar para vocês, ó. Ela tem este contador de carreiras que é muito lindo. É muito gostoso ele de trabalhar com ele. Você vem aqui, ó, coloca aqui no seu dedão, tá vendo? Ele é muito prático, ele é um reloginho. Você vai vir aqui, olha, ele tem essa cintinha aqui, olha, que mostra, transparente. Que você vai vir aqui, olha, e vai prender no seu dedo. Eu venho aqui, ele tem uns buraquinhos aqui, olha. Você vai vir aqui e vai prender aí o tamanho que você deseja, tá? Então, olha, prende aqui. Deixa eu prender ele aqui, fechar ele primeiro. Para que a gente possa prender ele. Ó, prendeu aqui bonitinho, você coloca aqui no seu dedo, ó, e você clica aqui, ó, tá vendo? Deixa eu voltar aqui para ele ficar aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, cada vez que você clicar, ele vai marcar a carreira. E aqui, e nesse botãozinho aqui, você vai zerar, tá? Aqui você zera e aqui você aperta para contar as carreiras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no meu dedão e vou primeiro colocar aqui, olha, os pontos, tá? Vou colocar aqui um pouquinho, só pra gente poder mostrar pra vocês como você vai contar essa carreira, porque é de pelo, né, e dificulta um pouco mais, tá?
Tem gente que não consegue ver e tudo mais. Mas olha que legal, gente. Mesmo com o contador no meu dedo, eu consigo colocar os pontos, tá? Então, eu vou colocar aqui uma quantidade de ponto. Lembrando que na minha estola tem 74 pontos, tá? Depois eu vou medir direitinho para que vocês não se percam, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar uma quantidade aqui só para que a gente possa aprender a fazer o ponto, tá bom? E aí, você pode fazer a largura que você quiser. Ah, Noemi, eu quero fazer com menos ponto, quero fazer com mais ponto. Não tem problema, ok? Então, vamos lá. Primeira carreira que eu vou fazer, então, será de tricô, certo? Tudo tricô. Então, eu venho aqui, ó. Ele tá zerado, como você pode ver. Eu vou trabalhar, ó. Só tricô. 2, 3, 4, 5. Ele é um contador de pontos digital. Legal, né, gente? Círculo, sempre inovando. Que maravilha, né, gente? Que empresa que pensa em tudo. Que delícia. Então, vamos lá, ó. Ó, terminei os meus pontos. Terminei a minha carreira. Aí, eu venho aqui, primeira carreira terminada. Virei o meu trabalho. Vou para a segunda carreira, que aqui, ó, tá marcando. Deixa eu ver se eu não consigo pegar a luz. Número 1, tá vendo lá, ó? Número 1. Então, vamos para a segunda carreira. Vou vir aqui e vou fazer a minha segunda carreira. Nós precisamos fazer 8 carreiras, sendo 8 carreiras de tricô ou 4 cordões. Gente, esse contador digital aí você encontra em várias lojas aí que vende produtos círculo, tá? E é maravilhoso, é sempre bom ter um contador desse, porque às vezes você vai fazer uma peça mais elaborada, você precisa contar as carreiras, tá bom? Então, para você não se esquecer, é muito bom ter um contador desse, pelo menos você vai saber em que carreiras você está. Ó, terminei a minha segunda carreira, então eu vou mudar, ó, 2. Então, segunda carreira terminada. Novamente, vamos aqui então para a terceira carreira. Só tricô direito e avesso, tá? Lembrando, Noemi, mas eu queria fazer mais carreiras do fio frisê. Você pode fazer, porque a minha echarpe, ela tem frisê no começo e no fim da peça, tá? Eu quero fazer bastante carreiras de frisê. Pode fazer também, não tem o menor problema. Vê aí quantas carreiras você quer fazer e faz. Eu usei apenas um novelo para fazer essas carreiras, tá? Ó, terminei a minha terceira carreira, então, vamos mudar. Estou na terceira carreira. E, novamente, vamos fazer até ter 8 carreiras de tricô. Ou 4 cordões, como você preferir, tá bom? Ó. Gente, frisê, ele tem um pelo alongado e fica tão lindo. Todo o trabalho que você faz com ele fica maravilhoso. Ó, terminei. Vou para a quarta carreira. Tá vendo? Eu vou adiantar o meu trabalho aqui e já volto. Cheguei aqui, ó, na minha 8ª carreira. Já terminei aqui a minha 8ª carreira. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha tesoura, vou tirar o meu marcador, ó, tirei o meu marcador. Vou zerar ele, que eu já fiz as minhas 8 carreiras, certo? Né? E ele vai desligar sozinho, tá bom? Ó, vou tirar ele aqui e vou zerar. Daqui a pouco ele vai desligar, vou deixar ele aqui do ladinho. Vou pegar a minha tesoura, ó, e vou cortar o meu fio. Então, tirei o frisê.
passar ele pra cá. E agora, eu vou usar o meu fio duplo. Vou usar aqui o meu fio duplo. Ó, eu peguei 2 fios do meu fio ABC, que é este aqui, olha, ABC Baby Kids, pra gente fazer a nossa peça. Então, eu vou vir aqui, vou amarrar aqui, ó, no primeiro pontinho, tá vendo? Olha, vou entrar aqui. Ou você pode vir aqui também, olha, juntar as pontas e dar um nozinho aqui, ó. Pra ficar bem firme. Aí você empurra, olha, puxa, depois você faz acabamento aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho o seu trabalho. E agora, eu vou fazer só pontos altos, tá? Pontos altos. E agora eu vou fazer só tricô direito e avesso. 12 carreiras, ó, só tricô. 12 carreiras de pontos tricô, tá? Direito e avesso, ou se você conhece como cordões, fazer 6 cordões. Ó, só tricô. 6 carreiras, 12 carreiras, perdão, de tricô ou 6 cordões. 12 carreiras de tricô ou 6 cordões. Então, você vai soltar aqui, olha, e fazer só tricô direito e avesso. Gente, é muito chique, isso é a última moda agora, essa echarpe, né, que o pessoal tá usando, é a última moda. Então, acho que vale a pena você fazer, porque fica muito linda. E como tem feito friozinho, às vezes você vai sair à noite, não quer vestir um casaco, quer vestir uma coisa mais leve, você joga aí no corpo e fica perfeita, gente. Aquece, joga em cima de uma camisa, dá pra usar com qualquer tipo de peça, tanto com jeans, como uma calça social, dependendo do lugar que você vai. É perfeito, eu acho que tem tudo a ver. Ó, gente, agora eu vou fazer só tricô, tá vendo? Ó, direito e avesso. E fica bonito demais, né, gente? Ah, Naine, mas eu não quero usar o frisê, quero usar outro fio da Círculo. Você pode fazer com qualquer fio, pode fazer com pelo, sem pelo, como você preferir. É que eu acho que o pelo dá um toque muito chique pra peça, fica muito legal. Tá se usando pelo tanto de dia como de noite, então pode ficar despreocupada. E a Círculo, olha, tem uma infinidade de pelos para você colocar aí. Você pode usar frisê, angorá, você pode usar imperial, você pode usar persa. Você que decide, amor. Conforme você vai fazer aí a sua peça, o que você acha? Faz um teste, é muito legal. E eu garanto que qualquer um que você fizer vai ficar simplesmente divino. Ó, tricô direito e avesso. E olha a beleza do fio como está ficando, gente. Olha que legal. Vou mostrar pra vocês. Terminei aqui, olha, minhas 12 carreiras. Ó, cada cordãozinho desse, cada ondinha dessa, equivale a 2, que é uma ida e uma volta. Então, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer um desenho no tecido. Como é esse desenho? Ó, vou vir aqui, vou fazer um tricô, uma laçada e 2 pontos juntos. Laçada, 2 pontos juntos. Laçada, 2 pontos juntos. Mas isso, gente, é opcional. Se você não quiser fazer, não faz direto em tricô, não tem problema nenhum. Ah, eu quero fazer com outro ponto, faz com outro ponto. Não tem o menor problema, é super fácil, tá? Você que decide aí. Novamente, olha, cheguei aqui, sobrou 3 pontinhos. Dei uma laçada, pego 2 pontos juntos e aqui eu faço um tricô. Pronto. Virei o trabalho, vou repetir a mesma coisa. Vou fazer uma ida e uma volta. Faço um tricô, laçada, e aqui, olha,
2 pontos juntos em tricô. Laçada, 2 pontos juntos em tricô. Laçada, 2 pontos juntos em tricô. Laçada, 2 pontos juntos em tricô. E você vai fazendo, olha, até o final. Laçada. Lembrando que, olha, deu a laçada, você vai pegar este ponto e esta laçada. Então, ó, peguei os 2 pontos e tiro. Laçada, ficou 3 pontinhos. Pego os 2 e tiro. E termino com um tricô. Fez essas 2 carreiras de ida e volta, ó, ficou um desenho aqui, tá vendo? Agora, eu volto a fazer novamente as minhas 12 carreiras de tricô. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, olha, e vou fazer só tricô. Agora, eu vou pegar um pontinho de cada vez, fazendo só tricô. E na parte da laçada, eu vou pegar normal, tá, gente? Pela frente aqui, ó, tá? Só tricô. É só pra formar um desenho bonitinho aí na trama do tecido, tá? Mas nada impede que você faça da maneira que você quiser. Então, vamos lá. Só tricô direito e avesso, tá bom? Olha que lindo que vai ficar. Vou mostrar pra vocês aqui também deste lado, ó. Vou fazer mais uma carreira que aí fica tão bonito o desenho. Ó, só tricô, direito e avesso, por 12 carreiras ou 6 cordões de tricô, tá? Então, você vai repetir essas carreiras até ter 12 carreiras. Quando tiver 12 carreiras, você vai voltar a fazer esse mesmo desenho, ok? Eu vou adiantar aqui as minhas 12 carreiras e já volto pra gente fazer mais um desenho. Fiz aqui, olha, as minhas 12 carreiras e agora vamos fazer mais uma de desenho, para que vocês entendam direitinho. Ó, se vocês tiverem dúvidas, como é que eu vou contar, Noemi? Olha, eu não conto essa carreira aqui. Então, eu conto aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer aquela carreira novamente de desenho, que é o nosso ponto fantasia. Vou colocar aqui, faço um tricô, uma laçada, 2 pontos juntos, 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 laçada, 2 pontos juntos e um tricô. Viro o meu trabalho e eu vou repetir, opa, enrosquei aqui, o mesmo processo, lembrando que é uma ida e uma volta, ó, um tricô, laçada, 2 juntos, laçada, 2 pontos juntos, laçada, 2 pontos juntos, laçada, ó, pego este e este, tá vendo? É muito simples, gente. Depois que você faz essas 2 carreiras de ponto fantasia, você volta a fazer as 12 carreiras novamente. A minha, eu fiz isso até ter 1,80 m. Ó, tô no meu último pontinho aqui. Fiz, então, o meu pontinho fantasia. E aí, agora, eu volto novamente toda em tricô. Olha só. Então, assim, olha. Eu comecei a minha carreira com o fio frisé. Trabalhei aqui as minhas 8 carreiras de tricô, tá? Troquei o fio, fiz 12 carreiras com o fio ABC Baby Kids. Trabalhei aqui as minhas 2 carreiras de pontinho trabalhado. Novamente, você fez as 2 carreiras, volta às 12. Então, você tem que começar com o frisé e terminar com o frisé, tá? Então, olha, eu tenho aqui um mais adiantadinho pra vocês. Vou mostrar. Ó,
eu já deixei aqui adiantado. Ó, exatamente igual. Eu preciso terminar com as carreiras, tá? De tricô aqui, pra gente trocar o fio e colocar o frisê. Então, olha, eu terminei, fiz aqui um pedacinho só, né? Porque a minha tem 1,80 m, tá? Então, fiz aqui, olha, terminei as carreiras aqui com as 12 carreiras em tricô. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar o fio para o frisê, tá? Então, vou cortar aqui, olha, o meu fio. Gosto de cortar deixando um pedacinho maior, para que não falte, tá? Agora, eu vou pegar o meu frisê. E vou vir aqui, olha, e vou passar aqui também. Eu ensinei dois jeitos de amarrar. Eu posso vir aqui, pegar aqui, ó, o meu fiozinho que está aqui embaixo. Eu passei por dentro do ponto, tá vendo? Venho aqui, olha, e dou um nozinho. E depois que eu terminar todo o meu trabalho, eu pego a minha agulha de tapeçaria e escondo todos os fios, tá? Andando por dentro da peça tecida, dentro da trama. Olha, voltei a colocar então aqui o meu frisê, tá? Essa agulha que tá aqui é a 6, eu vou tirar ela daqui e vou colocar a número 7, tá? Porque eu estou fazendo a peça inteira com a número 7. A número 6 a gente vai usar para fazer os punhos. Então, eu vou vir aqui agora, olha, e vou trabalhar o meu fio frisê novamente, as minhas 8 carreiras. Vamos supor que essa peça estivesse bem grande, do tamanho que eu desejo. Então, eu vou finalizar ela com o meu fio frisê, tá? Gente, sem dizer que fica muito chique. Fica muito legal, é muito gostosinho esse fio. Noemi, mas eu não quero fazer o ponto fantasia. Como é que eu posso fazer? Você pode também vir aqui, nessas partes aqui que tá o ponto fantasia, fazer 2 carreiras de frisê, tá? Mas aí você vai precisar cortar o fio e esconder, tá bom? Ó, vamos lá. Novamente. Vou fazer aqui, olha, as minhas carreiras em tricô com o fio frisê. Olha que legal. Fica chique, né, gente? Fica bonito demais. Agora eu vou tirar a agulha 6, que na agulha 6 nós vamos fazer o punho, tá? Ela tava só segurando meus pontinhos ali. Novamente, olha, volto toda em tricô, tá vendo? Simples, né, gente? Muito fácil. E fica tão bonita, gente. Um trabalho tão delicado, você pode dar de presente, pode fazer pra você, até mesmo pra ir num casamento, fica muito chique. Ó. Só tricô direito e avesso, tá bom? Se você não conferiu ainda a coleção 2021 da Círculo, aproveita, entra aí, olha, no @Círculo Produtos, né? Entra no site da Círculo, confere aí embaixo, tá? No rodapé que tem aí todas as redes sociais para que você possa ir lá conferir toda a coleção 2021 que está lindíssima. Venho aqui novamente, opa, deixa eu desenroscar meu fiozinho aqui da minha agulha. Na hora que eu enrosco, eu mesmo, meu fiozinho aqui. E vamos lá de novo fazer o nosso tricôzinho. Eu vou adiantar essa carreira, vou fazer por 8 carreiras. Mas lembre, aqui eu não estou usando o meu contador de carreiras, tá? Então, quando você for fazer a carreira de frisê, já prepara aí o seu contador de carreira para você fazer. Aqui eu já tô contando, então não vou usá-lo. Mas se você não está acostumado, é legal você usar o seu contador de carreiras da Círculo, que é maravilhoso. Aqui, ó, você vai mudando, contando as carreiras, como eu mostrei. E aqui você vai zerar, tá vendo? Que legal? Ok, então agora eu vou continuar fazendo aqui as minhas 8 carreiras, só tricô direito e avesso, e já volto.
terminei as minhas carreiras, aqui ó, minhas 8 carreiras, e agora eu vou arrematar. Aí tem gente que fala, ai, mas eu consigo arrematar mesmo com pelo? Consegue, ó, você vai tricotar normal. Eu vou fazer um tricô, 2 tricôs, e aqui, olha, o primeiro aqui de trás, eu vou jogar por cima do que está à frente. Não precisa apertar, deixa bem soltinho, tá? Para que ele não repuxe, ó. Pego o de trás e jogo em cima do que está à frente. Novamente, faço um tricô, pego o de trás e jogo por cima do que está à frente. Sempre desta forma, tá? E vai dar super bem assim. Opa, fiz um ponto a mais, deixa eu primeiro tirar aqui. Pego o segundo e jogo à frente, sem repuxar, para que não fique franzido, senão fica feio, tá, gente? Bem de levezinho, olha só que legal. Você vai tirando e vai arrematando. Gente, é super fácil de fazer essa peça. Se você fizer, posta a foto aí, marca aí, ó, hashtag sempre círculo, hashtag Noemi Fonseca, para que a gente possa ver a sua peça e até compartilhar também o seu trabalho, tá bom? Então não esquece de nos marcar aí, por favor, quando você postar o seu trabalho, porque olha, essa peça é muito linda mesmo. Eu queria também aproveitar para convidar você a deixar aí o seu joinha, a sua curtida, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve, aciona o sininho aí para que você fique por dentro de todas as novidades do nosso canal, tá? Toda semana a gente põe vídeo novo, então toda semana tem novidade para vocês, ok? Bom, vamos lá. Ó, estamos terminando aqui os nossos pontinhos. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os punhos, tá? Vamos fazer 2 punhos para colocar na nossa echarpe. Estamos terminando. Pra gente finalizar aqui a nossa echarpe. Viu que simples? Ó, último pontinho, vou vir aqui, ó, e vou puxar ele aqui, tá bom? Ó, finalizei, tirei a minha agulha, vou pegar aqui, ó, uma tesoura, vou cortar deixando um pouquinho de espaço, vem aqui, olha, passo o meu fiozinho aqui por dentro e puxo, tá? Depois eu vou esconder esse fio dentro das minhas carreiras, tá? Agora eu venho aqui, olha, puxo o meu fiozinho pra deitar pra cá, olha, porque como você tricotou, às vezes o fio fica preso, né? Porque ele é um pouquinho alongado, pra ele não ficar preso na trama do tecido, ó. Só você puxar que ele sai tudo, ó, tá vendo? É uma gracinha, gente. Novamente, vem aqui desse lado, ó. Nem precisa puxar com força, é só pra levantar o pontinho pra ele cair. Aí, normalmente, o que eu faço? Quando eu faço isso, eu venho aqui, ó, pego uma agulha de tapeçaria pra esconder o meu trabalho, tá? Ele já tá aqui, ó, presinho. Vou dar um nozinho aqui a mais pra ele ficar bem preso. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui, passo o meu fiozinho aqui, olha, na agulha de tapeçaria e eu vou caminhar aqui, olha, entre a trama do tecido para que ele não solte, tá? E olha, soltar ele não vai, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Vou aqui trabalhando aqui, ó, na trama do tecido. Vou caminhando aí até onde eu quero. Corto o excesso. Faço com o de pelo a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, deito o meu pelinho aqui assim, olha. Ó, coloco aqui. Ele é facinho de esconder. Ó, você vai passar por dentro da trama do tecido e vai puxar. Novamente, ó. Nem aparece, viu, gente? É muito bom isso, porque ele nem aparece. E aí, você deixa ele aqui preso, olha, tá vendo? Então, o que você tem? Você vai ter lá uma peça larga, né? Assim, com
pelinhos no começo e no final da sua peça, tá? Agora, nós vamos fazer 2 punhos para colocar aqui. Então, o que você vai fazer? Vai pegar a agulha de número 6. Vou pegar aqui a minha agulha de número 6. E eu vou trabalhar fazendo barra 1 por 1, tá bom? Lembrando que pode ser as agulhas retas também, tá? Vou pegar aqui o meu fio. E eu vou colocar, no meu punho, eu coloquei 30 pontos, tá? Aí eu vou colocar aqui um pouquinho pra gente fazer um punho. Ó, vou trabalhar com o fio ABC Baby Kids. Então, vou colocar na agulha 6 aqui uma quantidade de ponto que dá pra gente fazer um punhozinho. Lembrando que lá na minha tem 30 pontos. Então, você tem que medir o seu pulso aí, né? Ou o seu braço, né? Pra que você faça aí o seu punho direitinho, tá? O diâmetro do seu punho. Pra que fique bonitinho aí o seu trabalho, tá? Vou colocar uma quantidade aqui pouca. Então, a gente tem, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Vou deixar com 18 mesmo, tá? E você vai trabalhar barra 1 por 1. O que é barra 1 por 1, Noemi? É um tricô, um meia. Então, vamos lá. Vou vir aqui, olha, e vou trabalhar um tricô. Deixa eu só desenrolar aqui minha agulha. Isso. Vou trabalhar aqui, ó, um tricô, fiozinho para trás, um ponto meia. Fiozinho para frente, um tricô. Fiozinho para trás, um ponto meia. Fiozinho para frente, um tricô. Fiozinho para trás, entro aqui, olha, de frente para trás, venho aqui e passo o fiozinho, dou uma laçadinha e tiro. Volto o fio para frente, entro de frente, olha, com a agulha aqui no fiozinho, que é aqui, e faço um tricô. Um ponto meia, um tricô. Um meia e novamente um tricô. Um ponto meia, volto, um tricô. Um meia, um tricô. E aí, você vai fazer isso até chegar ao final da carreira. Quando você chegar no final da carreira, vocês estão ouvindo os cachorros da vizinha latir, gente? Não repara, não. Terminei com um ponto meia, tá? Aí é o seguinte, então fiz aqui a minha primeira carreira. Vou virar o meu trabalho. Aí é o seguinte, onde for tricô, eu vou fazer tricô. Onde for ponto meia, eu vou fazer ponto meia. Então, olha, o primeiro que eu tenho aqui é tricô. Fiozinho pra trás, porque o meu próximo ponto, olha, ele é ponto meia. Tá vendo que não tem nenhuma bolinha nele, ó, tem um Vzinho aqui, né, uma correntinha. Então, é ponto meia. Volto meu fio pra frente, tem uma bolinha aqui, tá vendo um nozinho? É ponto tricô. Então, eu vou acompanhar o ponto. Onde é meia, eu vou fazer meia. Onde é tricô, eu irei fazer tricô, tá? Ó, onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, eu faço tricô. Vou fazer isso por um tantinhos de carreiras aqui, tá? Lá no meu, eu fiz 20 centímetros. Fiz 2 punhos de 20 centímetros, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as carreiras pra me te ensinar a pregar lá na sua echarpe, tá bom? Lembrando que você precisa fazer 2 punhos de 20 centímetros no diâmetro do seu pulso. Eu vou adiantar aqui e já volto. Olha, fiz aqui um pedacinho desse punho, tá vendo? Pra vocês verem. Então, um tricô meia, um tricô meia. Agora, eu vou arrematar. Lembrando que o meu lá tem 30 pontos por 20 centímetros.
Então, vamos arrematar. Você vai fazer 2 punhos iguais, tá? Aqui o que me apresenta é tricô, então eu vou fazer em tricô. Ponho o fio pra trás, porque o próximo ponto é em meia. Então, eu vou arrematar conforme apresenta o ponto pra mim. Então, olha, tricoteio os 2, pego o primeiro e jogo por cima. Volto o meu fio pra frente, porque o que aparece aqui pra mim é tricô. Então, vamos arrematar o próximo ponto em tricô. Pego de trás e jogo por cima, estou arrematando. O próximo ponto que aparece pra mim é ponto meia, então fiozinho pra trás, faço um tricô, um ponto meia. E aí, jogo por cima novamente. Volto o fio pra frente, porque o próximo pontinho é tricô. Então, eu vou arrematando conforme vai se apresentando o ponto aqui pra mim, tá bom? Ó, já arrematei, o próximo ponto é ponto meia. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou arrematar todos os pontos e volto pra te ensinar a costurar para finalizar a sua peça, ok? Cheguei aqui, ó, no meu último pontinho, vou fazer um ponto meia, que é o meu último ponto. Pego agora aqui, olha, este pontinho e jogo por cima. Finalizei. Vou deixar um pedacinho de fio com sobra para poder costurar, tá? Tiro a minha agulha. Venho aqui, olha. Passo esse fiozinho aqui dentro para puxar, olha, e dar um nozinho. Pronto. Viu que legal? Finalizou esse, eu vou finalizar o próximo e já volto. Terminamos os nossos punhos, agora vamos costurar. Lembrando que nós trabalhamos com 2 fios, certo? Com fio duplo. Então, agora, o que que eu faço? Eu já fiz o acabamento lá embaixo, onde eu comecei. Eu venho aqui agora, ó, pego um dos fios e eu já vou esconder ele aqui entre a trama do tecido, tá bom? Olha, vamos esconder ele aqui só pra gente poder trabalhar. Vai levando ele aí pra cima, pra baixo, por dentro da trama, pra que você esconda ele, tá? Ó, só pra ele ficar escondidinho aí. Aí, cortamos e deixamos apenas um fiozinho só. Agora, o que que você vai fazer? A minha peça, ela é grande, certo? A minha peça, ela é bem grande. Então, eu vou pegar a minha peça e vou colocar no meu corpo. Vou jogar ela no meu corpo. Vou fazer assim, ó. Vamos supor que aqui fosse o meu corpo, tá? Não importa que ela fique bem grande. Mas ela tá confortável no seu corpo, tá o tamanho que você precisa? Beleza, então você vem aqui, ó, pega um marcador, mesmo pede pra alguém marcar pra você, até mesmo com uma linhazinha. Vou pegar um marcadorzinho aqui, ó, que esse também é da Círculo. Vou vir aqui, olha, e vou marcar aqui, ó, porque vamos supor que aqui fosse o meu cotovelo, de um lado e do outro, tá? Vou mostrar o meu pra vocês o que eu fiz. Então, aqui eu marquei deste lado e marquei deste lado. Então, aqui é onde ele ficou, assim, em cima do meu cotovelo, perfeito, aqui no meu braço, tá? Feito isso, eu vou pegar aqui o meu grande pra vocês verem como é que eu fiz a marcação do meu, tá? Ele é bem grande, né, o tecido. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar aqui do lado direito. Ó, o meu tá aqui, ó, tá vendo? Onde está o meu? Ó, 20 centímetros. Mas o que que eu fiz? Eu joguei ela no meu corpo e marquei aonde eu queria. Mas o que que eu fiz? Eu fui contando pelas faixas, ó, pra ficar até mais fácil pra você, tá? Eu vim aqui e contei aqui assim, olha. 1, 2, 3... 4, 5. Então, eu deixei todos esses 5 pedaços, né? Essas 5 faixas
caída na minha frente, que vai dar aproximadamente em centímetros. Vou até medir pra vocês, tá? Pra vocês não terem dúvidas. Ó, eu comecei a costurar a partir daqui. Então, eu deixei de centímetros lá no meu, aproximadamente de 40 a... Aqui deu 43 centímetros, tá? 43 centímetros. E aí, eu vim aqui, olha, e comecei a costurar o meu punho, desde aqui do desenho, tá vendo, olha? Fui costurando, 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 até chegar aqui. Feito isso, o tecido já tava marcado, costurei o meu primeiro punho. Então, eu vim lá do outro lado e fiz a mesma coisa. Ó, deixei 1, 2, 3, 4, 5. E costurei o meu punho novamente. E para as costas, lembrando que quando eu marcar, as minhas costas têm que ficar totalmente confortável para vestir a minha peça. Eu deixei aqui nas minhas costas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas. Eu não tô contando o ponto fantasia, só as faixas maiores, tá? Eu deixei 7 faixas, que dá aproximadamente em centímetros. Lembrando que eu fiz essa echarpe pro meu tamanho, tá? Não foi pro tamanho da minha filha, tanto que na minha filha fica um pouco grande. Ó, eu deixei aqui, pegando aqui onde está, olha, eu vou até mostrar pra vocês. Aonde está a costura do meu punho, aqui, ó, tá? Vou pegar aqui, vou medir aqui pra vocês certinho. Eu deixei 56 centímetros, tá? 56 centímetros para as costas. Mas lembre-se, você primeiro vai ter que colocar o seu chale nas costas, como eu ensinei a medição aqui, ó. Opa, derrubei, fiz um barulhinho aqui com a minha tesoura. Ó, tá vendo? Aqui a gente fez um tamanho menor, ok? Mas nada impede aí que você faça igual o meu. Jogou o seu chale nas costas. Jogou lá nas costas, né? Fez lá, dobrou aqui, jogou o seu chale lá. Você vem, aonde ficou o seu cotovelo, você vem e marca. Põe um marcador de um lado e do outro. E aí, olha, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o meu punho. Tá aqui, olha, tá? Minha agulha de costurar, de tapeçaria. E vou começar a costurar o meu punho. Venho aqui. E vou marcar aqui, ó. Então, meu marcador está aqui, certo? Eu vou costurar aqui. Lembrando que aqui ele tá pequeno porque nós estamos fazendo um croquis, um tamanho menor. Lá no meu, ele ficou um pouco maior. Pegou aqui e aqui assim, olha, tá vendo? 2 faixas quase, tá? Então, aqui a gente tá fazendo um tamanho menorzinho. Então, eu vou vir aqui, ó, a partir daqui e vou começar a costurar. Lembrando que tricô, nós começamos a costurar pelo lado direito. Então, olha, entro aqui e venho aqui pra me prender a minha peça. E agora, eu vou costurar aqui assim, ó. Pego aqui, volto aqui e fecho, tá? Venho aqui no meio do pontinho. Deixa eu voltar aqui o meu, isso, meu foco. Entro aqui e saio aqui. Vou lá do outro lado. Pego aqui no meio e puxo. Você pode até, se você quiser não deixar esse acabamento, você pode também fazer. Mas aí você vai fazer o seguinte, vou vir aqui e vai pegar, ó, aqui no meio, se você não quiser que fique aparecendo esta tirinha. Ele vai fechar assim, ó, tá vendo? Não vai nem aparecer. Novamente, ó, assim. Eu venho aqui e entro desse jeito pra esconder a minha trancinha. Mas se você quiser deixar esse acabamento também, nada impede, tá? É só uma ideia. Lembrando, gente, com esse trabalho, a gente só tá te dando uma ideia. Você pode usar o fio que você quiser da círculo, você pode fazer com vários fios, você que vai decidir aí, tá? Aqui, olha, eu só tô te dando uma ideia maravilhosa pra você fazer aí, pra dar de presente, pra você mesmo, com esse friozinho que tem feito nesses últimos dias, né?
Então, você pode aproveitar aí para fazer essa peça linda aí para você, tá? Mas você pode usar N fios da Círculo que dá para fazer esse trabalho e fica lindíssimo. Com qualquer fio que você usar da Círculo vai ficar maravilhoso, eu tenho certeza disso. Lembrando que não esqueça de nos marcar. Coloca lá, se você postar a foto, hashtag sempre Círculo, hashtag Noemi Fonseca, para que a gente possa visualizar a sua peça, tá bom? Ó, estou costurando até chegar ao final. Vou fechando e finalizando aqui, olha, vira aqui para este lado. Opa! Eu deixei até menos fios, podia ter deixado mais, ó. Vem aqui na pontinha do meu último pontinho, fecho. Vem aqui, ó, pelo lado do avesso e finalizo a minha costura. Bom, então eu já tenho aqui o meu punho, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, olha, o meu punho. Lembrando, gente, que essa costura ela não pode ficar apertada, ela tem que ficar soltinha para que você possa ter aí para colocar o seu braço, tá bom? E aqui, olha, aqui eu tô com pouco fio, acho que eu vou até trocar, botar um pedacinho a mais. Vamos pegar um pedacinho a mais de fio. Ó, vou vir aqui. Depois eu finalizo. Venho lá do outro lado, onde está a costura, e amarro aqui e fecho o meu trabalho. Vem aqui embaixo, ó, já aproveito, pega aquele fio, dou um nozinho, já para finalizar, né? Aí a gente vem aqui, olha, corta esse fio. E aí, gente, vamos costurar o nosso punho, ó. Vou pegar aqui. Depois, vou lá do outro lado, ó. Pego deste lado, do outro lado novamente, pra gente ir fechando o nosso punho, tá? É super simples, ó. Sempre mede direitinho pra ver se tá certinho. E aí, você vai fechando o seu punho. Vai fazer isso dos dois lados, vai colocar aí o seu punho, como eu ensinei vocês, né? Colocou aí na altura do cotovelo, onde você vai querer que fique a sua encharpe. Fica lembrando, né, gente? Cada pessoa tem um tamanho, cada pessoa tem uma estrutura de ponto diferente. Um tem mais um ponto mais apertado, outro tem um ponto mais soltinho. Eu sou mais baixa, tem outro que é mais alto. Então, você tem que fazer a estola de acordo com o tamanho com que você se sinta bem, tá? Então, olha, colocamos aqui, costuramos todo o nosso punhinho aqui, olha, um de cada lado, tá? Ó, vou vir aqui e eu vou finalizar aqui o meu trabalho. Isso aqui dá pra colocar numa boneca. Ó, fechei e venho aqui novamente, olha, pra finalizar o meu trabalho. Eu vou caminhando com o fio. Escondo aqui, ó, corto o meu fio agora, que eu já caminhei, né? E, ó, gente, tiro o meu marcador, porque eu já tenho aqui, olha, a minha echarpe com punho. Olha que legal, gente. Então, quando eu colocar ela, vai ficar assim, olha. Viu que fácil? É difícil? Não é, né, gente? É muito simples e fica muito linda, como você viu aí no vídeo, tá? Agora, eu teria que fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Colocar o mesmo punho do outro lado para ficar exatamente assim, olha. Só que a minha, o que acontece? Por ser um tamanho maior, então fica 5 faixas aqui embaixo, fica maravilhoso. Então, dá para jogar no pescoço, dá para fazer N coisa, dá para você colocar um broche. A minha ficou muito, muito linda, eu amei fazer. Então, essa aqui é a parte de baixo e essa daqui, olha, porque os punhos ficam para baixo, tá? Ó. Você vem aqui, olha só a minha como ficou longa, tá, gente? A minha mesa, ela é um pouco curta, olha só o meu pulso, o meu punho. Tá aqui, né? Aí aqui, ó, é a parte que tá caída aqui pra baixo, tá vendo? Olha, olha só como ele é grande, tá vendo? E do outro lado, eu fiz a mesma coisa, gente, olha.
Meu punho está aqui, deste lado, tá vendo? Olha, eu costurei aqui. Ó, minha mão fica perfeita aqui, olha, cabe certinho, tá vendo? Olha. Muito legal, né, gente? Fica super bonito, muito diferente. E uma peça super simples de fazer, tá vendo que legal? Eu virei aqui, aí você pode virar aqui o seu cachecol, olha, a sua gola, a sua echarpe, flamingo. Gente, eu fiz com essa cor porque fica tom sobre tom, parece rosa, né? Mas não é rosa, é salmão. Fica lindo demais. Eu amei. Então, escolhe um fio aí que você goste da Círculo e faça aí o seu que vai ficar maravilhoso. Me conta aí depois, posta aí as fotos que eu quero ver. A minha peça é muito longa, tá, gente? Às vezes por isso que não dá pra mostrar tudo no vídeo aqui, mas ficou lindíssima. Olha, queria muito te convidar você a se inscrever no meu canal, acionar o sininho aí do lado do se inscrever para que você fique por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal e também compartilhar, curtir, comentar. Não esquecer de deixar o seu joinha, que é muito importante para o nosso crescimento, tá? E também o YouTube entende que você gosta desse conteúdo, ele vai te mandar mais conteúdos desse para vocês. Então, se você aciona o sininho, olha só que legal, você vai receber aí no seu celular os nossos vídeos, tá bom? E eu queria muito agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. É uma peça muito prática, muito fácil e muito rápida de fazer. Então não esqueça, se você fizer, não esqueça de nos marcar aí, tá bom? Eu agradeço de coração, que Deus os abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.